Desenvolvimento das gônadas. As gônadas são derivadas de 3 fontes: mesotélio, mesênquima subjacente e células germinativas primordiais. Os estágios iniciais do desenvolvimento das gônadas ocorrem durante a 5ª semana. O sexo cromossômico e genético é estabelecido pela fecundação e depende da fecundação de um óvulo contendo um cromossomo X e um espermatozoide, que pode conter um cromossomo Y ou X. Antes da 7ª semana, as gônadas dos dois sexos são idênticas em aparência e são chamadas de gônadas indiferenciadas. A gônada indiferenciada consiste, então, em um córtex externo e uma medula interna. O desenvolvimento do fenótipo masculino requer um cromossomo Y. O fator determinante do testículo, regulado pelo cromossomo Y, é quem vai determinar a diferenciação testicular. Sob a influência deste fator organizador, os cordões sexuais primários diferenciam-se em cordões seminíferos. A ausência de um cromossomo Y resulta na formação de um ovário. O tipo de complexo cromossômico sexual estabelecido na fecundação determina o tipo de gônada que se diferenciará a partir da gônada indiferenciada. O tipo de gônada presente, então, determina o tipo de diferenciação sexual que ocorre nos ductos genitais e na genitália externa. Desenvolvimento dos ovários. O desenvolvimento das gônadas ocorre lentamente nos embriões femininos. Os cromossomos X carregam genes para o desenvolvimento ovariano, e um gene autossômico também parece desempenhar um papel na organogênese ovariana. O ovário não é identificado histologicamente até aproximadamente a 10ª semana. Desenvolvimento da genitália externa. Até a 7ª semana do desenvolvimento, as genitálias externas são semelhantes em ambos os sexos. Características sexuais distintas começam a aparecer durante a 9ª semana, mas as genitálias externas não são totalmente diferenciadas até a 12ª semana. Desenvolvimento da genitália externa masculina. A masculinização da genitália externa indiferenciada é induzida pela testosterona produzida nas células intersticiais dos testículos fetais. À medida que o falo cresce e se alonga para se tornar pênis, as pregas urogenitais formam as paredes laterais do suco uretral na superfície ventral do pênis. As pregas urogenitais fundem-se uma com a outra ao longo da superfície ventral para formar a uretra esponjosa. O ectoderma da superfície funde-se no plano mediano do pênis, formando a ráfia peniana e envolvendo a uretra esponjosa dentro do pênis. Na extremidade da glande do pênis, uma invaginação do ectoderma forma um cordão ectodérmico celular, que cresce em direção à raiz do pênis para se unir à uretra esponjosa. Desenvolvimento da genitália externa feminina. O primórdio do falo do feto do sexo feminino torna-se gradualmente o clitóris. O clitóris, ainda relativamente grande, com 18 semanas, se desenvolve como pênis, mas as pregas urogenitais não se fundem, exceto na parte posterior, onde elas se unem para formar o frênulo dos pequenos lábios. As partes não fusionadas das pregas urogenitais formam os pequenos lábios. As pregas labioscrotais fundem-se na parte posterior para formar a comissura labial posterior e na parte anterior para formar a comissura labial anterior e o monte pubiano. A maior parte das pregas labioscrotais permanece não fusionada e forma 2 grandes pregas da pele, os grandes lábios. Genitais femininos. Os órgãos genitais femininos consistem de um grupo de órgãos internos e órgãos externos. Os órgãos internos estão no interior da pelve e consistem dos ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Os órgãos externos são superficiais ao diafragma urogenital e acham-se abaixo do arco púbico. Compreendem o monte do pubis, os lábios maiores, os lábios menores do pudendo, o clitóris e as glândulas vestibulares maiores. Essas estruturas formam a vulva ou pudendo feminino. Ovário. O ovário é um órgão par compatível a uma amêndoa com aproximadamente 3 cm de comprimento, 2 cm de largura e 1,5 cm de espessura. Ele
Está situado por trás do ligamento largo do útero e logo abaixo da tuba uterina. O ovário está preso ao útero e à cavidade pélvica por meio de ligamentos. O ligamento suspensor do ovário e o ligamento próprio do ovário. Percorrendo o ligamento suspensor do ovário existe a artéria e a veia ovárica que irrigam esse órgão. Tuba uterina. A tuba uterina é um tubo par que se implanta de cada lado no respectivo ângulo látero-superior do útero e se projeta lateralmente, representando os ramos horizontais do tubo, apresentando aproximadamente 10 cm de comprimento. Ela vai se dilatando à medida que se afasta do útero, abrindo-se distalmente por um verdadeiro funil de borda franjada. A tuba uterina divide-se em 4 regiões: parte uterina, istmo, ampola e infundíbulo. O útero é um órgão oco, ímpar e mediano em forma de uma pera invertida, achatada no sentido antero-posterior, que emerge do centro do períneo para o interior da cavidade pélvica. Está situado entre a bexiga urinária e o reto. Na parte média, o útero apresenta um estrangulamento denominado istmo do útero. A parte superior ao istmo recebe o nome de corpo do útero e a inferior constitui o colo. A extremidade superior do corpo do útero, ou seja, a parte que se situa acima da implantação das tubas uterinas, tem o nome de fundo do útero. O ósseo do útero situa-se na porção vaginal do colo. Estabelece a comunicação entre o interior do útero e o interior da vagina. O perimétrio é representado pelo peritônio visceral, que recobre tanto a parte visceral como a intestinal do órgão. O miométrio, formado por uma espessa camada de fibras musculares lisas, e o endométrio forma toda a cavidade uterina. O útero é mantido em sua posição por 3 ligamentos: ligamento largo do útero, ligamento redondo do útero e ligamento útero-sacral. Vagina. A vagina é o órgão copulador da mulher e é constituído de um túbulo músculo-membranáceo mediano, que superiormente insere-se no colo do útero e para baixo atravessa o diafragma urogenital para se abrir no pudendo feminino, cujo orifício chama-se ósseo da vagina. Na mulher virgem, o ósseo da vagina é obturado parcialmente por um diafragma mucoso, denominado ímen. Glândulas vestibulares maiores. São 2 pequenas formações, 0,5 cm de diâmetro cada, situadas de um e de outro lado do orifício vaginal, em contato com a extremidade posterior de cada massa lateral do bulbo do vestíbulo. São arredondadas ou ovais e parcialmente sobrepostas posteriormente pelos bulbos do vestíbulo. Secretam uma substância rica em muco que umedece e lubrifica o vestíbulo. O pudendo feminino constitui a parte externa dos órgãos genitais femininos. Os lados maiores unem-se anteriormente nas proximidades da síntese da pulpa, formando um ângulo agudo que se denomina comissura anterior. O mesmo acontece posteriormente, no centro do períneo, constituindo a comissura posterior. O clitóris é uma mistura do pênis masculino. Como este é um órgão erétil. O clitóris é formado por um tecido esponjoso denominado corpo cavernoso, passível de se encher de sangue, terminando numa dilatação que é a glande do clitóris. Os lábios menores são paralelos aos maiores, coincidindo na comissura posterior, mas unindo-se anteriormente, ao nível da glande do clitóris. Cada lado menor é semilunar, afilando-se nas extremidades. O espaço fusiforme compreende entre os lábios menores, recebe o nome de vestíbulo da vagina. Medianamente no vestíbulo da vagina situam-se 2 aberturas. Uma superior, pequena, é o ósseo externo da uretra. A abertura mediana, que se situa inferiormente no vestíbulo da vagina, é o ósseo da vagina. Órgãos do sistema genital masculino. Os órgãos do sistema genital masculino são os testículos, o epidídimo, um sistema de ductos, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra, glândulas sexuais acessórias, próstata, glândula bulbo-uretral e
vesículas seminais, e diversas estruturas de suporte, incluindo o escroto e o pênis. Os testículos produzem esperma e secretam hormônios, como a testosterona. O sistema de ductos transporta e armazena esperma, auxiliando na maturação e o conduz para o exterior. O sêmen contém esperma, mais as secreções das glândulas sexuais acessórias. O testículo é um órgão par, tem forma ovoide, está situado numa bolsa musculocutânea denominada escroto, a qual está localizada na região anterior ao períneo, logo por trás do pênis. A borda anterior é ocupada de cima a baixo por uma formação cilíndrica mais dilatada para cima, o epidídimo. É através do mediastino que o testículo se comunica propriamente com o epidídimo. O testículo é envolto por uma cápsula de natureza conjuntiva, que se chama túnica albugínea. A túnica albugínea envia para o interior do testículo delgado septos conhecidos como septulos dos testículos, os quais se subdividem em lóbulos. Nos lóbulos dos testículos encontramos grande quantidade de finos lóbulos e sinuosos ductos, de calibre quase capilar, que são denominados túbulos seminíferos contorcidos. É nesses túbulos seminíferos contorcidos que se formam os espermatozoides. O epidídimo estende-se longitudinalmente na borda posterior do testículo. Ele apresenta uma dilatação superior que ultrapassa a parte superior do testículo, que é denominada cabeça, um segmento intermediário, que é o corpo, e inferiormente uma porção mais estreita, que é a cauda do epidídimo. Na cabeça do epidídimo, os ductos eferentes do testículo continuam por ductos novamente mais tortuosos, que em seguida vão se anastomosando sucessivamente para constituir um único tubo, que é o tubo ducto do epidídimo. Inferiormente, a cauda do epidídimo, tendo no interior o ducto do epidídimo, encurva-se em ângulo agudo para trás e para cima, dando seguimento ao ducto deferente. É justamente nessa curva constituída pela cauda do epidídimo e início do ducto deferente que ficam armazenados os espermatozoides até o momento do ato sexual, em que são levados para o exterior. Tanto o testículo como o epidídimo e a primeira porção do ducto deferente são diferentemente envoltos por uma membrana serosa, que é a túnica vaginal. O ducto deferente é um longo e fino tubo par, de paredes espessas. Próximo à sua terminação, o ducto deferente apresenta uma dilatação que recebe o nome de ampola do ducto deferente. Além do ducto deferente, ele é constituído por artérias, veias, linfáticos e nervos. As artérias são em número de 3, a testicular, do ducto deferente e a cremastérica. As veias formam os dois plexos, um anterior e o outro posterior, em relação ao ducto deferente. O plexo nervoso anterior é o mais volumoso. A artéria testicular caminha entre as malhas do plexo anterior. Ducto ejaculatório. É um fino tubo par que penetra pela face posterior da próstata, atravessando seu parênquima para se abrir por um pequeno orifício no folículo seminal da uretra prostática. Vesícula seminal. As vesículas seminais são duas bolsas membranosas lobuladas, colocadas entre o fundo da bexiga e o reto. Tem cerca de 7,5 cm de comprimento. A face ventral está em contato com o fundo da bexiga, estendendo-se do uréter à base da próstata. Glândula bulbo-uretral. As glândulas bulbo-uretrais são duas formações pequenas, arredondadas e lobuladas, de coloração amarela e tamanho de uma ervilha. Estão próximas do bulbo e inferiormente à próstata. Sua secreção é semelhante ao muco. Entra na uretra durante a excitação, uma substância alcalina que protege os espermatozoides. A próstata é mais uma glândula cuja secreção é acrescentada ao líquido seminal. Sua base está encostada no colo da bexiga e a primeira porção da uretra perfura longitudinalmente pelo seu centro, da base ao ápice. O restante do parênquima é ocupado por células glandulares distribuídas em tubos ramificados, cuja secreção é drenada pelos ductos prostáticos. O pênis.
O pênis é o órgão erétil e copulador masculino. Ele é representado por uma formação cilindroide que se prende à região mais anterior do períneo e cuja extremidade livre é arredondada. O tecido que tem a capacidade de se encher e esvaziar de sangue forma 3 cilindros. Os 2 cilindros superiores recebem o nome de corpos cavernosos do pênis e o inferior de corpo esponjoso do pênis. Anteriormente, os corpos cavernosos terminam abruptamente por trás de uma expansão do corpo esponjoso, uma dilatação cônica conhecida como glande. No ápice da glande encontramos um orifício, que é o ósteo externo da uretra. Desse ósteo vem-se abrir a uretra esponjosa, que percorre longitudinalmente o centro do corpo esponjoso, desde a face superior do bulbo do pênis, onde a mesma penetra. O pênis, portanto, pode ser dividido em raiz, corpo e glande. Tanto os corpos cavernosos como o corpo esponjoso são envoltos, cada um deles, por uma membrana conjuntiva denominada, respectivamente, de túnica albuginea do corpo cavernoso e do corpo esponjoso. O interior destes 3 elementos tem um aspecto esponjoso que decorre da existência de inúmeras e finas trabéculas, que se intercruzam desordenadamente. Entre essas trabéculas permanecem espaços que podem admitir maior quantidade de sangue, tornando o pênis um órgão erétil. As artérias e veias do pênis penetram ou saem ao nível do bulbo e ramos do pênis. Ocorre longitudinalmente em seu dorso, fornecendo ramos colaterais em todo o percurso. Fisiologia feminina antes da gravidez e os hormônios femininos. Nos meados de cada ciclo mensal, um único óvulo é expelido para a cavidade abdominal, por um folículo ovariano. Esse óvulo segue, então, até o útero, passando por uma das tubas uterinas e, caso tenha sido fertilizado por um espermatozoide, implanta-se no útero, onde se transforma num feto com placenta e membranas fetais. À época da puberdade, os 2 ovários contêm 300.000 a 400.000 óvulos. Cada óvulo é circundado por uma única camada de células e é denominado folículo primordial. Durante todo o período reprodutivo da mulher, apenas cerca de 400 desses folículos se desenvolve o suficiente para expelir seus óvulos, enquanto os demais se degeneram. À época do final do período reprodutivo, que é denominado menopausa, apenas alguns folículos primordiais permanecem nos ovários e degeneram-se logo depois. No sistema hormonal feminino, o hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotropinas que estimulam a hipófise anterior a produzir o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH. Os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, são produzidos em resposta aos 2 hormônios liberados pela hipófise anterior. A duração de cada ciclo menstrual é, em média, de 28 dias. O início dos ciclos sexuais mensais ocorre entre os 11 e 15 anos de idade. Esse início é denominado menarca, e esse período de vida das meninas é chamado de puberdade. No início de cada mês do ciclo sexual feminino, imediatamente após a menstruação, as concentrações de hormônios hipofisários FSH e LH aumentam. Na mulher que apresenta um ciclo sexual normal, a ovulação ocorre 14 dias após o início da menstruação. Aproximadamente 2 dias antes da ovulação, a secreção de LH pela hipófise anterior aumenta acentuadamente, elevando-se de 6 a 10 vezes. Simultaneamente, o FSH aumenta cerca de 2 vezes. A massa de células da granulosa, que permanece no ovário no local da ruptura do folículo, transforma-se no corpo lúteo. Ele, então, secreta grandes quantidades de progesterona e estrogênio, principalmente progesterona. Após vários dias da fase lútea do ciclo ovariano,
A grande quantidade de estrogênio e progesterona secretada pelo corpo lúteo causa efeitos de feedback sobre o hipotálamo, reduzindo a secreção de LH e FSH. Segue-se então um novo ciclo ovariano. Os hormônios estrogênios e as progestinas constituem os dois tipos de hormônios sexuais ovarianos. Sem dúvida, o mais importante dos estrógenos é o estradiol e a progestina mais importante é a progesterona. Os estrógenos promovem principalmente a proliferação e o crescimento de células corporais especificamente ligadas ao sexo, sendo responsáveis pelo desenvolvimento da maioria das características sexuais secundárias femininas. Por outro lado, as progestinas destinam-se quase totalmente à preparação final do útero para a gravidez e das mamas para a amamentação. Gravidez e amamentação. Quando ocorre a ovulação, o óvulo é expelido diretamente para a cavidade peritoneal e entra numa das tubas uterinas. A fertilização do óvulo ocorre normalmente logo depois que ele penetra na tuba uterina. Em seguida, são normalmente necessários 3 a 4 dias para que o ovo seja transportado ao longo da tuba até a cavidade do útero. Esse demorado transporte pela tuba uterina permite que ele passe por várias etapas de divisão, transformando-se em mórula e blastocisto, logo após a chegada ao útero. Após chegar ao útero, a mórula e depois o blastocisto em desenvolvimento permanecem na cavidade uterina por mais 2 a 5 dias antes de ocorrer a implantação no endométrio, que significa que a implantação se dá normalmente no 7º ou 8º dia após a ovulação. A implantação decorre da ação das células trofoblásticas, que se desenvolvem na superfície do blastocisto. Após a implantação, as células trofoblásticas e as células blastocísticas subjacentes proliferam rapidamente. Juntamente com células do endométrio materno, elas formam a placenta e as diversas membranas próprias da gravidez. A principal função da placenta é a de possibilitar a difusão de substâncias alimentares do sangue da mãe para do feto e a difusão dos produtos de excreção do feto para a mãe. A placenta também realiza o transporte de oxigênio da mãe para o feto e de dióxido de carbono do feto para a mãe. Na gravidez, a placenta forma grande quantidade de gonadotrofina cariônica humana, estrogênios, progesterona e somatotropina cariônica humana. A gonadotrofina cariônica humana promove a persistência do corpo lúteo e o impedimento da menstruação. A presença no útero de um feto em crescimento significa para a mãe uma carga fisiológica extra, e grande parte da resposta materna à gravidez, como o aumento do peso corporal, decorre desse aumento da carga. Entre os efeitos especiais incluem-se o aumento do débito cardíaco devido ao aumento do fluxo sanguíneo através da placenta e ao aumento do fluxo sanguíneo da mãe e a presença do líquido amniótico. O parto. O aumento da contratilidade uterina próximo ao termo pode ser explicado por alterações hormonais progressivas que causam maior estabilidade da musculatura uterina e, segundo, alterações mecânicas progressivas causadas pelo aumento do bebê. O principal hormônio responsável pelo aumento das contrações uterinas é a ocitocina, produzida pela hipófise posterior. Durante a maior parte da gravidez, o útero apresenta episódios periódicos de contrações rítmicas, fracas e lentas, denominadas contrações de Braxton-Hicks. Essas contrações tornam-se cada vez mais fortes no período que antecede o parto e durante o parto. O hormônio prolactina estimula o início da lactação. A ocitocina estimula a descida do leite através de estímulos neurogênicos, que terminam por provocar a contração das células mioepiteliais que circundam as paredes externas dos alvéolos. Funções reprodutivas masculinas. As funções reprodutivas masculinas podem ser divididas em 3 subníveis:
a espermatogênese, o ato sexual masculino e a regulação das funções sexuais masculinas por diversos hormônios. A espermatogênese ocorre em todos os túbulos seminíferos durante a vida sexual ativa, como consequência da estimulação pelos hormônios gonadotrópicos da hipófise anterior. A espermatogênese começa por volta dos 13 anos e continua pelo resto da vida. Os túbulos seminíferos contêm grande número de células epiteliais germinativas, denominadas espermatogônias. Uma parte delas se diferencia para formar os espermatozoides. Após sua formação nos túbulos seminíferos, os espermatozoides passam para o epidídimo. Uma pequena quantidade de espermatozoides pode ser armazenada no epidídimo, mas a maior parte deles fica no canal deferente. As vesículas seminais são glândulas secretoras de material mucoide contendo muita frutose, ácido cítrico e outros nutrientes. Durante o processo de ejaculação, cada vesícula seminal lança seu conteúdo no ducto ejaculatório logo após o canal deferente ter expelido os espermatozoides. Isso aumenta muito o volume do sêmen ejaculado. A glândula prostática secreta um líquido importante para a fertilização eficaz do óvulo. É provável que o líquido prostático neutralize a acidez dos outros líquidos após a ejaculação. O sêmen que é ejaculado durante o ato sexual é constituído pelos líquidos oriundos do canal deferente, das vesículas seminais, da próstata e das glândulas mucosas, especialmente as glândulas bulbo-uretrais. Ao ser expelido do folículo ovariano para a cavidade abdominal e para as tubas uterinas, o óvulo traz consigo múltiplas camadas de células. Antes de poder fertilizar o óvulo, os espermatozoides devem primeiro atravessar a camada de células da granulosa e, depois, penetrar no espesso revestimento do óvulo propriamente dito, a zona pelúcida. O acrosoma do espermatozoide libera, então, a enzima hialuronidase, que abre espaço para as células da granulosa estímulos sexuais. Os mais importantes sinais nervosos para desencadear o ato sexual masculino originam-se na glande, pois ela contém um sistema altamente organizado de terminais sensitivos, que transmitem para o sistema nervoso central um tipo especial de sensação, denominada sensação sexual. A ação massageadora do ato sexual sobre a glande estimulam os órgãos terminais sensitivos, enquanto os sinais sexuais, por sua vez, transmitem pelo nervo pudendo e, daí, para a porção sacra da medula espinhal, por meio do plexo sacro, subindo por fim pela medula até áreas não determinadas do cérebro. Os impulsos também podem chegar à medula espinhal a partir de áreas adjacentes ao pênis para auxiliar na estimulação do ato sexual. A estimulação do escroto e das estruturas perineais, por exemplo, pode enviar à medula impulsos que aumentam a sensação sexual. Estímulos psíquicos apropriados podem aumentar muito a capacidade de realização do ato sexual de uma pessoa. O simples fato de um homem ter pensamentos sexuais ou até mesmo que o ato sexual está sendo realizado pode fazer com que o ato ocorra e culmine na ejaculação. Entretanto, o cérebro não é restritamente necessário para a realização do ato sexual. A medula, através de mecanismos reflexos próprios integrados, é suficiente para a realização do ato sexual. A ereção é a primeira consequência da estimulação sexual masculina. Ela ocorre através dos nervos parasimpáticos. Os sinais parasimpáticos dilatam as artérias do pênis, assim permitindo que a pressão do sangue arterial flua para o tecido erétil do pênis. A ejaculação é uma função nervosa simpática. Quando o estímulo sexual se torna extremamente intenso, os centros reflexos da medula espinhal começam a emitir impulsos simpáticos que deixam a medula, através de L1 e L2, chegam aos órgãos genitais. Hormônios sexuais masculinos. Os testículos
secretam vários hormônios sexuais masculinos, que são coletivamente denominados androgênios. O mais significativo é a testosterona, responsável pelos efeitos hormonais masculinos. A testosterona é formada pelas células intersticiais de Leydig, situadas nos interstícios entre os túbulos seminíferos. Em geral, a testosterona é responsável pelos caracteres distintos do corpo masculino. Os testículos geralmente descem para o escroto durante os últimos 2 ou 3 meses de gravidez, quando estão secretando quantidade adequada de testosterona. Quando uma criança do sexo masculino nasce com os testículos que não desceram, a administração de testosterona frequente faz que isso ocorra de maneira natural, desde que os canais inguinais sejam suficientemente largos para permitir a passagem dos testículos. A testosterona possui efeitos sobre a distribuição dos pelos corporais, sobre a calvície, sobre a voz, pele, formação de proteínas e desenvolvimento muscular, ainda sobre o crescimento ósseo e sobre as hemácias. A glândula hipófise anterior secreta 2 hormônios gonadotrópicos principais: o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Ambos desempenham papéis importantes no controle da função sexual masculina. O LH estimula as células intersticiais de Leydig a produzirem testosterona, um dos hormônios responsáveis pelos caracteres masculinos. A gonadotrofina cariônica, produzida pela placenta, estimula a formação de células de Leydig durante a gestação. A conversão das espermatogonas em espermatócitos nos túbulos seminíferos é estimulada pelo FSH. A regulação da secreção hipofisária de LH e FSH é feita pelo hipotálamo através do hormônio liberador de gonadotrofina. O câncer de próstata é uma causa comum de morte, sendo responsável por 2 a 3% de todas as mortes de indivíduos masculinos. Uma vez instalado o câncer de próstata, as células cancerosas são geralmente estimuladas pelas testosteronas, sendo inibidas pela retirada dos testículos. Usualmente, o câncer prostático também pode ser inibido pela administração de estrogênios. A glândula pineal inibe a puberdade precoce e está relacionada com o controle da fertilidade sazonal em alguns animais. Em seres humanos, entretanto, nada está comprovado. Inibidores dos hormônios gonadais. Inibidores da síntese. Agonistas e antagonistas do hormônio de liberação das gonadotrofinas. É possível suprimir o eixo hipotalâmico hipofisário gônada através da administração contínua de um agonista do hormônio de liberação das gonadotrofinas, o GnRH, ou através de um antagonista do mesmo. A administração contínua de um antagonista de GnRH é utilizada no tratamento de tumores dependentes de hormônio, como câncer de próstata e também alguns casos de câncer de mama. Inibidores da 5-redutase. A administração de um inibidor da redutase diminui a velocidade do crescimento do tecido prostático. A finasterida foi aprovada para uso na hiperplasia prostática benigna, primariamente para melhorar os sintomas de redução do fluxo urinário. O fármaco constitui uma alternativa potencial para a ressecção transuretal da próstata, que constitui o tratamento cirúrgico comum para a hiperplasia prostática sintomática. Os efeitos adversos consistem em diminuição da libido e disfunção erétil. Inibidores da aromatase. O bloqueio da enzima aromatase pode inibir efetivamente a formação de estrógeno. Essa abordagem é utilizada para inibir o crescimento de tumores dependentes de estrógeno, como no câncer de mama. Entretanto, os inibidores da aromatase produzem supressão profunda na ação dos estrógenos, e o estrógeno constitui um importante regulador da densidade óssea. Por conseguinte, as mulheres em uso de inibidores da aromatase correm risco aumentado de fraturas osteoporóticas.
Antagonistas dos receptores. Moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Esses agentes farmacológicos inibem os efeitos estrogênicos em alguns tecidos, enquanto promovem os efeitos estrogênicos em outros. O tamoxifeno é o único modulador seletivo do receptor de estrógeno atualmente aprovado para uso no tratamento e na prevenção do câncer de mama. Antagonistas dos receptores de andrógenos. Os antagonistas dos receptores bloqueiam a ação da testosterona e da ditestosterona sobre seus tecidos-alvo. Os antagonistas dos receptores dos andrógenos incluem a flutamida e a espironolactona. A flutamida foi aprovada apenas para o tratamento do câncer de próstata metastático, porém, o fármaco também é utilizado terapeuticamente no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Antagonistas dos receptores de progesterona. A progesterona é importante para a manutenção do endométrio durante a gravidez, estabiliza o revestimento uterino e promove o crescimento dos vasos e atividades secretoras da decídua. A mifeprostrona é um antagonista dos receptores de progesterona, utilizada na indução do aborto no primeiro trimestre da gravidez. A mifeprostona é comumente administrada em associação com misoprostol, um análogo da prostaglandina, que vai estimular as contrações uterinas e os efeitos combinados são mais de 95% efetivos no término da gravidez no primeiro trimestre. Como a mifeprostrona é administrada em dose única, os efeitos adversos relacionados com o antagonismo da progesterona são raros. Hormônios e análogos hormonais. Contracepção. O desenvolvimento de contraceptivos seguros e eficazes para mulheres revolucionou as práticas sexuais. As duas classes de contraceptivos orais amplamente utilizadas são as associações do estrógeno-progestina e a contracepção de progestina. O desenvolvimento da contracepção masculina constitui uma área ativa de pesquisa. Contracepção com associações de estrógeno-progestina. A contracepção com associações de estrógeno-progestina suprime a secreção de GnRH, LH, FSH e o desenvolvimento folicular, inibindo, consequentemente, a ovulação. A coadministração de estrógeno e de progestina também pode inibir a gravidez através de vários mecanismos secundários, incluindo alterações no peristaltismo das tubas, na receptividade endometrial e na secreção do muco cervical. A eficácia é maior que 99%. Os contraceptivos com associações de estrógeno-progestina estão disponíveis em 3 sistemas de liberação: anel vaginal, adesivos transdérmicos e comprimidos orais. Os efeitos adversos do uso prolongado dos contraceptivos são o aumento das chances de trombose venosa profunda e de embolia pulmonar. Contracepção com progestinas. Em situações em que o estrógeno pode estar contraindicado, pode-se justificar o uso contínuo de progestinas orais em baixas doses. Os 2 anticoncepcionais orais com progestina disponíveis são o nogestrel e a norotindrona. Essa forma de contracepção tem uma eficácia de 96% a 98%, sugerindo que certos mecanismos secundários também atuam, como alteração no muco cervical, na receptividade do endométrio e no peristaltismo das tubas. Como a progesterona inibe a proliferação do endométrio e promove sua secreção, é também possível que o óvulo seja incapaz de se implantar em um endométrio continuamente exposto à progestina. Os contraceptivos só com progestina também estão disponíveis nas formas injetáveis e implantes. Contracepção de emergência. A contracepção de emergência refere-se à administração de medicamentos para impedir a gravidez após falha de um contraceptivo de barreira ou relação sexual desprotegida recente. Estudos clínicos recentes demonstram que o contraceptivo de emergência mais eficaz, com menos efeitos adversos, é o levonorgestrel, que vai bloquear um surto de LH, interrompendo a ovulação normal e produzir alterações endometriais que impedem a implantação. Deve ser administrado o mais rápido possível após a exposição e repetido dentro de 12 horas. Contracepção masculina. O desenvolvimento de um contraceptivo masculino eficaz vem sendo tentado há anos, porém ainda não teve sucesso clínico. A contracepção masculina teria por objetivo
suprimir de modo reversível a produção endógena de espermatozoides, gerando um estado de ausência de espermatozoides no ejaculado, sem suprimir a libido ou a função erétil. A inibição confiável da espermatogênese é uma tarefa difícil, visto que até mesmo com a redução de 99% da espermatogênese, ainda resultaria em um número suficiente de espermatozoides viáveis para a fertilização. Hormônios e análogos hormonais. Reposição. Os estrógenos, as progesteronas e os andrógenos são utilizados como terapia de reposição em casos de deficiência hormonal. Estrógenos e progestinas. Para mulheres que possuem útero, a terapia com estrógeno deve ser associada com progestina para evitar a indução de câncer endometrial. Para mulheres sem útero, a terapia hormonal consiste tipicamente em estrógeno. A recomendação atual para mulheres pós-menopáusicas consiste em utilizar a terapia hormonal apenas para o tratamento dos sintomas da menopausa, como as ondas de calor e o ressecamento da vagina. A exemplo de contraceptivos, a terapia hormonal está disponível na forma de comprimidos orais, adesivos transdérmicos e anéis vaginais. Andrógenos. A reposição androgênica constitui uma terapia efetiva para o hipogonadismo. A testosterona oral é ineficaz devido ao seu elevado metabolismo de primeira passagem pelo fígado. 2 ésteres da testosterona, o bentanato de testosterona e o cipionato de testosterona, podem ser administrados por via intramuscular. Foram também desenvolvidos adesivos transdérmicos de testosterona, gel tópico e comprimido, resultando em rápida absorção sistêmica do fármaco. A testosterona não deve ser administrada em homens com câncer de próstata, visto que pode estimular o crescimento do tumor. Os andrógenos em doses farmacológicas suprimem o eixo hipotalâmico hipofisário gônada, resultando em supressão da função testicular, diminuição da produção de espermatozoides e comprometimento da fertilidade. Os andrógenos em doses farmacológicas também podem causar o aumento do estrógeno plasmático, resultando em ginecomastia. Além disso, os níveis plasmáticos elevados de andrógenos estão associados a eritrocitose, acne grave e perturbações do metabolismo dos lipídios.